sequência à nossa aula de dilatação, contração térmica dos sólidos, primeira parte, linear. Quero agora fazer 3 questões com vocês para aplicar esse conteúdo aqui, esse conhecimento da primeira aula. Estou deixando o link aí já disponível para quem não assistiu. Bom, veja, a primeira questãozinha para a gente aquecer. E não esqueci do lance do termostato. Vou aproveitar essa aula para responder aquela questão que eu deixei, na aula anterior sobre o termostato. Mas vamos lá. Ó, primeiro, uma barra de cobre com 300 centímetros, 3 metros aí, a 20 graus Celsius, foi aquecida até 120 graus Celsius. Então veja, coeficiente de dilatação do cobre é 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A pergunta é, primeiro, qual o valor da dilatação? Qual a variação de comprimento dessa barra de cobre? Então vamos lá, galera. Primeiro, variação do comprimento ΔL, ela depende do L0, do alfa e da variação de temperatura. Esse modelo é um modelo simplificado que a gente vai usar nesse estudo. Então, vamos lá. Ó, comprimento inicial é 300. Pô, posso deixar em centímetros, Greg? Pode deixar na unidade que você quiser. A unidade que você colocar aqui vai sair aqui. A não ser que exija aí, né? O exercício exija um uso de sistema internacional, enfim. Vamos lá. Ó, o alfa é 17 vezes 10 a menos 6. Coloque aí. E a variação de temperatura é 100, né? Olha só. A final é 120, inicial é 20. Tá? Então, a gente tem aqui, né? Não faça nada ainda, ó, vamos com calma. 300 vezes 17 vezes 10 a menos 6 vezes 100. Eu gosto de organizar as coisas da seguinte maneira. Veja, ó, 3 vezes 17, né? Olha aí, ó, vamos pensar um pouquinho, ó, se fosse aquela conta Kumon, né? Se fosse 3 vezes 10 daria 30, 3 vezes 7 é 21, então é 30 e 21 dá 51, não é? Olha aí, ó, se organiza. Aí 10 a menos 6, vamos lá, olha os zeros que eu tenho aí, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 zeros, isso é 10.000, isso é 10 a quarta. 10 a quarta com 10 a menos 6 dá 10 a menos 2. Passando para a forma decimal, isso é 0,51 centímetro, né? Então essa barra dilatou aí, ó, praticamente meio centímetro. Claro que se eu pergunto qual o comprimento da barra a 120 graus Celsius, agora ficou bem simples, né? No item B, olha, o comprimento da barra nada mais é do que o comprimento inicial mais o quanto variou. Portanto, o comprimento vai ser 300, que é o que eu tinha no começo, mais 0,51. Portanto, existe aqui um comprimento de 300,51 centímetros. Esse é o comprimento da barra a 120 graus Celsius. É pouco, né? Mas é, né, galera? Você sabia que a Torre Eiffel, por exemplo, na França, né, ao longo do ano aí, da menor temperatura no inverno para maior no verão, ela acaba variando aí 15 centímetros na sua altura. 15 centímetros, né? Que já é isso aqui aproximadamente, ó. Claro, né? Se você pensar proporcionalmente, né? Se você pensar na porcentagem desse aumento, é baixa, né? Porque os coeficientes de dilatação são baixos, mas isso já é suficiente para gerar tensões aí num muro. Você deve ter visto trinca, né? Esse piso mesmo da sala aqui, ó, se não tivesse juntas de dilatação, né? Por menor que fosse essa dilatação, ela já poderia gerar uma tensão que faz com que o material possa, né, romper, possa aparecer trincas, fissuras. Mas vamos lá, para terminar. No item C eu quero um diagrama que relaciona comprimento, eu vou deixar em centímetros aqui, em função, né, da temperatura em graus Celsius. Como eu tinha comentado com vocês, esse diagrama aqui ele é linear, né? Eu posso colocar aqui, ó, veja, a 20 graus Celsius eu tenho aí um tamanho que é 300,
tá? E eu sei que a 120 graus Celsius, o tamanho é 300,51. Tá aqui, um diagrama, ó, né? Já dizia aí minha tia Mirtz na quinta série. Se dominar a ida, vai saber a volta, né? Vai saber fazer exercício que mostra o gráfico e pede, de repente, o coeficiente de dilatação linear. Beleza? Vamos para o próximo, então. Segunda questão. FUVEST, primeira fase de 2012. Vou colocar anunciado para vocês aí, ó. Quem quiser dar um pause para ler. Vou falando enquanto isso. Temos uma barra de alumínio que tem 30 centímetros a 25 graus Celsius. Ela tem uma extremidade que está presa num anteparo fixo e a outra extremidade está ligada a um ponteiro que pode girar livremente em torno do ponto O. Ponteiro esse que tem sua parte inferior aí medindo 2 centímetros e a parte superior medindo 10. Aí a pergunta é a seguinte: se essa barra for aquecida de 25 para 225 graus Celsius, qual vai ser o deslocamento da parte superior do ponteiro, aproximadamente? Bom, então veja só, gente, a ideia é a seguinte: foi dado a alfa aí, né, o coeficiente de dilatação aí, ó, linear do alumínio. E evidentemente que a gente vai ter que olhar para a dilatação dessa barra. Perceba que quando a temperatura vai para 225, essa extremidade esquerda da barra, ela dilata, ela vai sofrer aí um ΔL, né? Isso aqui é ΔL. E essa dilatação faz com que o ponteiro não esteja mais nessa posição inicial. Agora, o ponteiro, ele está apontando, né, para cá. Olha só, houve aqui um deslocamento. Esse deslocamento do ponteiro é praticamente o ΔL, né? A pergunta é aproximadamente, a gente vai fazer essa aproximação. E o que a gente quer, né, o X do nosso problema, é justamente isso aqui. Olha o Nerinho aí, Nerinho, xerife da rua aí. Bom, então eu quero esse X, certo? Claro, vamos começar calculando esse ΔL? Vamos. ΔL é L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, ó, o ΔL vai ser, o L0 é o comprimento dessa barra aí a 25 graus Celsius, que é 30. O alfa do alumínio, 2 vezes 10 a menos 5. A variação de temperatura é final 225 menos inicial, que é 25, vai dar 200. Até vou colocar um pensamento aqui, ó, de onde veio 200, né? Isso é 225 menos 25, que dá justamente o 200, tá? Ó, sem perder tempo, 3 vezes 2 é 6, vezes 2 dá 12. Então esse ΔL aqui é 12. Vamos contar os zeros, ó. 1 zero, 2, 3 zeros, vai dar 10 ao cubo. Com 10 a menos 5, vai dar 10 a menos 2, então. 12 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,12 centímetro. Já aproveitando para deixar as unidades aí, ó, compatíveis com a resposta, isso é a mesma coisa que 1,2 milímetro. Só que essa não é a resposta, porque isso é o que aproximadamente o ponteiro aqui, ó, desloca na sua parte inferior. Eu quero saber na parte superior. Então, vamos lá. O que eu faço agora? Agora, viu que eu dei uma olhadinha para ver se não tinha parado de gravar, né, moleque? Ó, eu vou olhar para esse setorzinho aqui e para esse setor aqui, ó, e eu vou ver figuras semelhantes, galera. Consegue ver que essa figura aqui, ó, é semelhante a essa? Então existe uma proporção entre aí, né, os segmentos aí correspondentes, tá? Eu posso falar que o X tá para o ΔL, assim como o 10 tá para 2. Sacou o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma proporção, né?
Então, usando essa proporção, ó, tá? Entre as figuras semelhantes aí, eu falo que x está para ΔL, ou seja, x está para 1,2, assim como 10 centímetros está para 2 centímetros. Não há necessidade de você mudar aqui, ó, tá em centímetro aqui, tá em centímetro aqui, vai simplificar, né? E o milímetro vai ser a minha resposta, sacou? Que é justamente, ó, 1,2 vezes 10 é 12, dividido por 2, isso vai dar 6 milímetros, alternativa C. Parece simples a gente fazendo aqui, né? Mas numa prova de primeira fase da FUVEST, não é tão simples assim. Vamos finalizar com mais uma da FUVEST. Finalizando então com uma questão da FUVEST de 2014, uma questão clássica, que inclusive vai fechar uma pergunta que eu fiz na aula anterior sobre como funcionam os termostatos. Mas vamos à questão. Olha aí o enunciado, né? Quiser dar um pause, a hora é agora. Ó, temos uma lâmina bimetálica. Essa lâmina, como o próprio nome diz, ela é formada aí no caso, ó, de bronze na parte superior e ferro na parte inferior. Os metais foram soldados e a gente sabe que o alfa do bronze, ó, o coeficiente de dilatação aí linear do bronze, ele é maior que o alfa do ferro, foram dados. A FUVEST pergunta assim: como que essa lâmina vai se apresentar se ela for aquecida? Então veja, né? Quando a gente tem lâminas bimetálicas, olha só, aqui eu tenho uma temperatura T0, né? Se a gente aquecer, ó, se você aquecer essa lâmina, né, numa temperatura aí T maior que essa temperatura T0, olha só, o material que tem o maior alfa, ele quer dilatar mais. Né? Se não houvesse um vínculo entre essas barras, o bronze dilataria mais que o ferro, né? E você continuaria mantendo um alinhamento aí, né? Mantendo esse caráter retilíneo da barra, mas não, elas estão vinculadas, elas estão soldadas. Então imagina o que vai acontecer com o material. A parte de bronze, que é a parte de cima, vai crescer mais que a parte de baixo. Isso vai fazer com que essa barra apresente uma curvatura. Então, olha o que vai acontecer aproximadamente, galera. Vai acontecer algo parecido com esse desenho que eu estou fazendo aqui, ó. Por quê? Porque essa parte superior, veja, se você analisar a seção superior aqui, ó, né? Esse comprimento L que eu estou colocando aqui, ó, de bronze, ele vai ser maior do que o comprimento L, né, do ferro aqui embaixo. Consegue enxergar essa ideia, turma? É a única possibilidade que a gente tem para manter coerente tudo que a gente está fazendo aqui. Experimentalmente a gente observa isso, né? Obviamente que nessa junção existem tensões aí, né, que fazem com que o material dilate de forma diferente aqui no meio, cada um deles. Mas essa barra, ela deflete dessa maneira, né? A alternativa correta, então, seria a D. Agora, aproveitando a situação, tá? Veja, se a gente tivesse resfriado, então, se a gente resfriar essa barra, ou seja, uma temperatura aí menor que a temperatura inicial. Da mesma forma que o material que tem o maior alfa dilata mais, o material que tem o maior alfa, ele contrai mais também, ele sempre apresenta a maior variação de dimensão, né? Que devido ao alfa ele ser maior. Então veja, nesse caso aqui, quando você resfria, tanto o bronze como o ferro vão contrair. Só que quem contrai mais quem tem o maior alfa. Portanto, se a gente resfriar, né, ó, é aquilo que eu falei, se não houvesse um vínculo, o bronze se apresentaria menor do que o ferro e a gente continuaria mantendo esse alinhamento, mas não. Como tem o vínculo, quando o bronze contrai mais que o ferro, ó, a barra vai se apresentar, né, aproximadamente assim, galera, desse jeito aqui, né? Olha aí, ó, perceba que no final, ó, esse comprimento L aqui, ó, do bronze,
acaba sendo menor, né, do que esse comprimento aqui do ferro, né? Quando eu penso nas extremidades aí superior e inferior dessa barra. E como eu dizia, ó, isso aqui, galera, é a base para a construção, né, de um dispositivo que pode controlar um circuito elétrico, né, o termostato. Veja, se a gente coloca uma barrinha como essa aqui, ó, fazendo aí o contato, né, olha que bacana, imagine aqui, ó, uma pilha, né, que é um gerador, alimentando uma barrinha como essa, e tem um contato aqui, ó, um circuito assim, ó, um contato desse jeito aqui, né? O que vai acontecer, galera? À medida que eu tenho aqui, ó, né, uma corrente elétrica, essa corrente elétrica ela atravessa o circuito e por efeito Joule, lembra do efeito Joule que a gente chama, né? Você vai ter um aquecimento aqui nesses componentes. E aí essa lâmina era calibrada para, a partir de uma certa temperatura, ela vai apresentar, né? Vamos colocar um contato aqui em cima para dar mais certo, ó, um contato aqui assim, ó, né? Que eu estou aquecendo essa lâmina, tá? Quando aquecer essa lâmina, ela vai, né, dilatar, ela vai fazer isso aqui, ó. E aí abre o circuito, né? Abre o circuito, o que vai acontecer? Desliga, né? Por exemplo, tem uma lâmpada aqui, ó, tem uma lâmpadazinha aqui, né? Tá? Aí a lâmpada apaga. Mas aí o que acontece? A temperatura vai voltar ao normal, essa lâmina começa a voltar ao normal, opa, a hora que ela volta para cá, ligou, passar a corrente, pum, acende a lâmpada, mas vai aqueceu, pum, abriu, né? Já deve ter visto isso, né? O pisca-pisca, galera, o princípio básico, né? O ser humano é um bicho sinistro. Pô, do mesmo jeito que a gente faz um monte de coisa que dá vergonha, a gente também é capaz de muita coisa bonita. Então, é isso. Se ligaram? A base de um termostato é comportamento de lâmina bimetálica, que é entendido, por isso que a gente está estudando na dilatação, contração térmica. Até a próxima.